Alô galera do meu canal, estou aqui mais uma vez para dar mais uma dica, pessoal. Desse aparelho aqui, um som, é o MCT354 da LG, pessoal. Esse som aqui está apresentando muito defeito de áudio, né, pessoal? Ele não tem áudio, ele funciona todas as funções, roda CD, pendrive, você vê as funções, tudo funciona normalmente, mas não sai som nas caixas, pessoal. Então, eu tive olhando aí alguns tutoriais de alguns amigos meus no YouTube, né? E achei um outro defeito, mas não bateu com esse aqui, pessoal. O componente que eu encontrei aqui com problema foi a memória corrompida. Como eu cheguei à memória, como eu descobri que fosse a memória, pessoal, foi o que eu fiz. Eu já tinha baixado os dados da memória de um site do amigo meu aí, bastante confiável, e comparei com os dados da memória do aparelho, pessoal, e constatei que os dados estavam diferentes, né, na gravação. Então, eu resolvi pegar a memória virgem e gravei os dados que eu havia baixado e coloquei no som, no aparelho, e funcionou normal, né, pessoal? Então, eu retirei a memória agora, no momento, eu retirei essa memória desse aparelho, pessoal, e vou fazer a leitura dela e depois, em sequência, vou apagá-la e depois regravar, né? E vou colocar no aparelho e vou fazer o experimento se vai funcionar normalmente, pessoal. Vou fazer esse procedimento agora, vocês podem aproximar mais aqui para vocês verem, ó. A posição da memória é o IC103, pessoal. Essa memóriazinha também, ela apresenta problema, pessoal, devido à oscilação de energia, que era brusca, né, de energia, ela consegue corromper alguns dados da memória, né? Então, eu já retirei ela, já ressoldei aqui no meu soquetezinho, o soquete que eu fiz, e botei no meu gravador. Vamos lá. Vamos aqui a gravação dela. Ó, pessoal, vou conectar ela aqui no meu computador, né, no meu notebook. Tá aqui o aplicativozinho da memória, né? Vamos fazer a leitura dela aqui para ver. Detectou a memória, já o chip, né? Tá aqui tudo dizendo que tipo de memória, quantos gigas de memória. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a leitura da memória, né? Vamos mudar aqui a linguagem aqui para português, fica melhor para vocês verem, ó. Verificar a memória. Verifiquei o chip da memória certinho, né, pessoal? Fazer a leitura da memória, pessoal. Fiz a leitura da memória, né? Agora eu vou fazer a gravação dessa memória, pessoal, para a gente ver. Vou fazer a gravação dela. Para o vídeo não ficar tão grande, eu vou apagar ela agora, né? E eu vou fazer a gravação dessa memória e depois nós vamos pôr no som para a gente ver o funcionamento, se ele vai dar áudio ou não. Porque na outra memória que eu fiz a gravação deu áudio, certo? Vou fazer com a própria memória dela, original desse aparelho, para me ver se vai funcionar perfeitamente, como a outra memória que eu fiz, né, pessoal? Vou cortar o vídeo agora e vou iniciar o vídeo novamente quando eu já tiver com a memória gravada e colocada já no aparelho, viu, pessoal? Que fica muito grande, demora um pouco a regravar a memória, certo? Bem, pessoal, já coloquei aqui a memória, ó. Já coloquei aqui a memória. Coloquei aqui no lugar a memória, né? Vamos fazer aqui a montagem do aparelho, né? Fazer os testes. Colocar aqui a parte do CD. Coloquei aqui, pessoal, agora vamos ligar aqui o aparelho para ver, né? Liguei ele aqui direitinho. Fez a leitura do pendrive. Olha, pessoal. Pessoal, então só os dados da memória corrompido, pessoal, aqui ó, você retira a memória,
consegue baixar os dados da memória, né? De preferência, vocês pegam um som normal, que esteja funcionando normal, e consegue fazer a cópia dessa memória, né? Vocês conseguem fazer a cópia dessa memória, deixa salvo no seu computador, pessoal. Eu, particularmente, eu tenho um banco de dados no meu computador. Eu tenho diversos tipos de gravação de memória, de TV, de som, de home theater, de vários aparelhos, pessoal. Então, todos os aparelhos que entram aqui na minha assistência, eu faço uma cópia daquela memória e deixo armazenado, pessoal. E salvo lá no G-Drive, né? Lá no G-Drive fica tudo salvo lá, porque se algum dia der o pau no meu computador, mas pelo menos já tem salvo lá, pessoal. Então é isso. O defeito desse aparelho aqui, eu vi outras dicas, né? Mas nenhuma bateu, fiz as outras dicas, não bateu, então eu consegui identificar porque eu já havia pegado um aparelho desse aqui um pouco mais antigo e o defeito era a memória. Então eu fiz isso aí, pessoal. Eu fiz a regravação da memória e deu tudo ok. E valeu. Para que as pessoas que curtem meu canal aí, dá um okzinho aí, qualquer dúvida aí, estamos aí para te ajudar. Valeu, tal, até a próxima. Tchau. Fui.